A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal da Alfadville, ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da Alfadville, a União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E na apresentação, eu, Janaína Melfior e Josi Rutz. Paz do Paz Senhor, do Senhor, Jana, Josi. paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. E eu quero te convidar para acompanhar a nossa programação de hoje, porque hoje tem estudo do livro O Poder da Oração Simples. Fique conosco. Alfadville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de a gente falar qual capítulo nós vamos estar estudando, quero convidar você para compartilhar essa programação. Compartilha nos grupos do WhatsApp, da sua congregação, da sua igreja, das suas amigas, para que mais vidas sejam alcançadas. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ative o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. E daí, Josi, conta para nós, qual que é o capítulo? Então, Jana, hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro Poder da Oração Simples e vamos falar justamente sobre isso, o poder da oração. A convidada para ministrar hoje, nossa querida irmã Catiúcia Carlesso, para falar sobre esse tema maravilhoso. Que você possa ser impactado mais uma vez sobre esse tema tão lindo que é o tema da oração. A paz do Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham através deste programa maravilhoso que é o programa Mais Delas. Estamos aqui mais uma vez e eu sou muito grata ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado de compartilhar com você a palavra do Senhor e juntos nós aprendermos. Porque a palavra que a gente ministra aqui antes fala conosco, né, ao nosso coração, nos molda, nos confronta, para daí depois a gente poder transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu agradeço também as nossas coordenadoras, irmã Maria Helena Melfior, Janaína Melfior, Josi Rutz, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui com vocês, para juntos hoje nós darmos continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo durante esse ano, né, no Círculo de Oração em todo o campo, neste ano trabalhando esse livro maravilhoso que tem o título O Poder da Oração Simples. E tem sido uma bênção para as nossas vidas. Temos acompanhado aí os estudos, né, dos capítulos anteriores e como tem edificado a nossa vida, como a leitura desse livro tem ampliado o nosso conhecimento sobre a oração e tem nos ajudado, né, nessa caminhada cristã através da oração, que é algo fundamental para a nossa vida, né, para a nossa comunhão com Deus. E hoje nós vamos compartilhar com você o capítulo 4, que fala sobre o poder da oração. Então, esse capítulo 4 é uma bênção, porque ele fala do que a oração representa na vida de quem serve ao Senhor. E a autora inicia ali as primeiras páginas desse capítulo falando que a oração é o poder mais poderoso do universo. E ela compara, né, todo o poder que nós temos na Terra, coisas que foram criadas, né, pelo homem, que a ciência alcançou, que a tecnologia avançou e, né, através do homem a tecnologia tem se tornado aí um instrumento que é capaz de fazer coisas que nós jamais imaginaríamos há um tempo atrás. Né? Então, todo esse poder, esse avanço, essas forças tecnológicas, por exemplo, da bomba atômica, são poderes e forças assim imensuráveis, mas não se compara ao poder da oração. Por quê? Porque toda essa força que humanamente nós falamos, ela age na esfera natural, ela tem um limite.
mas a autora traz que o poder da oração é algo sobrenatural, transcende aquilo que nós colocamos como natural, né, no nosso dia a dia, as coisas, as forças, nada se compara ao poder da oração, porque ela age na esfera espiritual. E achei lindo quando a autora traz a frase que só esse poder é capaz de dar a alguém a vida eterna, de transformar um coração, de curar uma alma ferida. Então, somente o poder da oração. Como nós podemos entender que a oração é algo tão poderoso, é essa força tão poderosa? Indo à fonte. A oração é algo tão poderoso porque ela é parte de Deus para nós. Ela é algo que nos conecta ao poder de Deus. Por isso a oração tem poder, porque ela nos liga ao Senhor, ao trono da graça, onde está o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso que ela é tão poderosa, porque a fonte de todo o poder vem de Deus. Então a oração é algo que nos liga a esse poder. Para que nós possamos entender de uma forma assim ilustrativa e gravar bem no nosso coração essa mensagem, para fundamentar as nossas orações, entender que a gente é que ora, mas o poder da nossa oração vem de Deus. Por isso nós não precisamos temer. Eu quero aqui trazer uma ilustração. Você está vendo essa luminária aqui? Ela foi feita para brilhar, né? Tem uma lâmpada aqui. Mas veja o que acontece. Quando eu ligo aqui, por si só, ela não gera luz. Mas quando eu pego essa luminária e ligo a uma fonte que está conectada, a um cabo que está conectado à energia, algo maravilhoso acontece. Ela começa a produzir a claridade, a produzir luz e conclui seu propósito, né? Faz o seu objetivo aqui, que é nos ajudar a iluminar, para que nós possamos enxergar de uma maneira melhor. Da mesma forma, Deus nos criou com esse mesmo objetivo. Nós fomos criaturas de Deus. Mas por si só, nós não conseguimos alcançar as coisas que nós precisamos, nós não conseguimos os milagres que nós precisamos, as conquistas, as mudanças, as transformações. Nós não temos esse poder. Mas tem uma notícia maravilhosa, que esse poder está disponível a nós. E aqui, o cabo de energia, ele é simbolizado pela oração. A oração é esse cabo de energia que nos conecta à fonte, que é Deus. E se nós estivermos conectadas a Ele, nós conseguimos cumprir aquilo que nós precisamos. Nós conseguimos atingir aquilo que sozinhos nós não conseguiríamos. Nós conseguimos as mudanças, nós conseguimos trazer luz para o nosso caminho. E milagres passam a acontecer em várias áreas, porque o poder de Deus é ilimitado. E nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor deixou registrado histórias lindas. Não está ali por acaso, está ali para nos inspirar e para nos mostrar o caminho, que através da oração nós podemos viver uma vida de poder, uma vida de milagres, uma vida no extraordinário. Nós podemos viver uma vida de milagres, uma vida extraordinária. Somos pessoas comuns, assim como a Bíblia, né, apresenta pessoas comuns, como eu e você, em diferentes épocas, mas que viveram o extraordinário de Deus. E o livro ele traz a história do rei Josafá, uma história muito impactante, no qual eu imagino que não deve ter sido fácil, né, para esse servo de Deus nessa época, para aquele povo na época, né? Eles enfrentavam aí uma ameaça de um grande povo que queria destruir a vida deles, queria ocupar a terra prometida ali que eles estavam. E o rei Josafá, diante de todo esse cenário, de toda essa circunstância que vinha contra a vida dele, ele sendo responsável, né, pelo povo, representante do povo, ele se pega em um momento muito difícil e ele sente medo. Mas o mais maravilhoso
né, que traz um ensinamento para nós profundo, é que o medo não paralisou. Ele podia ter fugido, ter se escondido, ter deixado as coisas acontecerem, já que estava, né, essa grande multidão vindo contra eles. Ele poderia ter dito: não adianta fazer nada, o jeito é nós nos entregarmos, mas não. Ele vai orar, ele vai chamar o povo para estar em oração, para buscar a face de Deus. Ele vai se conectar à fonte que pode mudar as circunstâncias. E o lindo é que o Senhor, nesse momento em que eles estavam orando, clamando, o Senhor vem e fala através de um profeta que não era para eles terem medo, que essa batalha o Senhor iria pelejar. E ali o Senhor transmite uma palavra, um encorajamento e fala para eles que eles não precisavam temer. E aí o rei Josafá, ali diante do Senhor, pega as estratégias que o Senhor ministrou ao coração dele e organiza tudo ali que o Senhor orientou que precisava ser feito, e o Senhor dá a vitória. É lindo demais essa passagem. Leia quando você tiver um tempinho, que está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20, uma história muito maravilhosa. E no decorrer da palavra do Senhor nós vemos vários relatos. Ana era uma mulher estéril e na época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, todo o avanço que nós temos na área da saúde hoje, né, que nos auxiliam até certo ponto. Ana era uma mulher estéril e era uma tristeza profunda da sua alma. E ela foi diante do Senhor em oração e o Senhor atendeu o seu pedido, dando a ela, né, um filho. Então, algo extraordinário do poder da oração. E temos vários relatos, né? Esther orou e o Senhor deu livramento. Eliseu ressuscitou, né, um menino. A história de Daniel, que orava constantemente, o Senhor o livrou de várias situações que eram humanamente falando impossíveis. O rei Ezequias, né, que teve um diagnóstico, uma sentença de morte, estava enfermo, mas que ao orar ao Senhor, o Senhor lhe atendeu e lhe acrescentou, mudou o diagnóstico, né, e acrescentou mais 15 anos de vida à vida do rei Ezequias. Então, veja bem, minha querida irmã, meu querido irmão que nos assistem, o poder de Deus é ilimitado. Né? Nós somos pessoas comuns, mas podemos viver o extraordinário se nós estivermos ligados, né, orando, buscando a face do Senhor. Eu quero agora que você pare um minutinho e lembre de quantos milagres já o Senhor fez na tua vida. Às vezes a gente tem muita facilidade em esquecer, né? Vai caminhando com Deus, vai se acostumando com o sobrenatural, vai vivendo milagres e às vezes nós vamos nos esquecendo, assim como o povo de Israel, né? Viveu vários milagres lá na trajetória até a Terra Prometida, mas quando vinha uma outra dificuldade, um outro desafio, eles facilmente esqueciam. E é assim comigo e contigo também, né? A gente tem muita facilidade em esquecer aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas eu quero que você pare um minutinho, dê um pause nesse vídeo e lembre, escreva, traga à tua memória tudo aquilo que já o Senhor fez por você, todos os milagres que o Senhor já realizou na tua vida. E você traga isso ao teu coração e que isso te impulsione a você não paralisar diante do que você esteja enfrentando ou diante daquilo que porventura lá na frente você venha a enfrentar. Mas que você tome essa consciência de que esse poder, essa conexão está disponível a você. Basta você inclinar o teu coração ao Senhor, dobrar o teu joelho, se você não puder dobrar o teu joelho, dependendo do horário, o local, mas que o teu coração esteja rendido ao Senhor, porque esse elo nos conecta. O Senhor está com seus ouvidos atentos e procura corações que estão sedentos pela sua presença, que estão voltados e que são dependentes, que não querem enfrentar os desafios, tomar as decisões sozinhos, mas que dependem dEle. E o Senhor se agrada e Ele tem prazer em abençoar, em responder às nossas orações feitas com fé. Eu lembro no início da minha caminhada que várias orações foram respondidas. E quando eu estava aqui estudando, preparando, orando ao Senhor o que eu iria
conversar aqui com vocês nessa oportunidade, o Senhor foi me trazendo várias lembranças. Eu lembro que na época eu tinha uns 18 anos, 17 para 18 anos, eu nem ainda tinha aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas eu lembro que eu tinha muita sede de Deus, muita vontade de me relacionar com Deus, mas não entendia como, não sabia qual era o caminho. E eu lembro assim que eu sempre pensava nisso, o meu coração era sedento, e eu lembro que do meu jeito, né, como eu entendia, de acordo com a religião a qual eu pertencia na época, eu fazia as minhas orações, eu tentava me relacionar com Deus. E eu lembro que um dia o Senhor Jesus me alcançou, porque Ele já ouvia essas orações. Lá atrás, enquanto eu estava, nem mesmo conhecia Ele, eu estava fazendo, e o Senhor me alcançou. E hoje, se eu estou aqui, é resposta de orações que o Senhor alcançou a minha vida, porque eu tinha sede, o Senhor se revelou ao meu coração. Então, ore, não desista, né, de orar por alguém que você esteja, que você queira, né, que essa pessoa seja alcançada por Deus, porque eu tenho certeza que muitas pessoas oravam por mim, para que eu pudesse, né, entender a palavra do Senhor, entender o amor de Deus e realmente, né, entrar pelo caminho que é Jesus, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu entendi essa verdade se tornou real na minha vida, e se hoje eu estou aqui é porque o Senhor me alcançou. O Senhor também nessa época trouxe cura para minha mãe, que tinha uma depressão muito profunda. Lembro que nos primeiros dias de fé nós começamos a orar, pedindo para que uma transformação acontecesse na nossa casa, na nossa vida, e o Senhor curou a minha mãe em um culto. Ela foi para frente, movida por Deus, e ali o Senhor foi trabalhando gradativamente de uma forma maravilhosa, usando pessoas também, e o Senhor fez um milagre na vida da minha mãe, e hoje ela serve ao Senhor com alegria. Eu lembro também que na época, ali nos primeiros dias de fé, eu pedia muito para Deus, mal sabia direito o que era Antigo Testamento, Novo Testamento, mas eu lembro que eu pedia, Senhor, Jesus, eu quero ser uma missionária. Eu lembro que eu fazia essa oração ousada nos primeiros dias de fé. E o Senhor ouviu a minha oração. Foi trabalhando, né, na minha vida, foi me capacitando, me orientando, colocou na minha vida, né, um servo de Deus. E hoje nós podemos servir a Deus juntos, né, integralmente na obra do Senhor. Podemos nos dedicar a esse ministério, né, de uma forma bem abrangente, porque o Senhor nos escolheu. Ouviu as nossas orações. Essa também era a oração do meu esposo, e o Senhor nos uniu por um propósito. O Senhor respondeu às minhas orações, e por isso eu louvo ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel, que ouve as nossas orações. Mais adiante, no capítulo, né, que nós estamos trabalhando, vem falar sobre a questão do poder em perspectiva. E o que a autora traz para nós nesse sentido? Algo muito especial, que é muito válido e que nós precisamos aprender e procurar entender no nosso dia a dia. Quando ela fala de poder da oração, e quando a gente estuda, né, sobre o poder da oração, o poder de Deus, que é ilimitado, a gente se vislumbra, com certeza, é extraordinário, é algo que enche o nosso coração de fé. Mas muitas vezes esse poder, né, extraordinário de Deus através da oração não significa que todas as vezes em que nós orarmos, pedindo por algo, isso vai acontecer de maneira instantânea. Como aqui um ligar e desligar de luz, né? O Senhor não é, a gente às vezes faz essa comparação, né? Um gênio da lâmpada que a gente corre lá para Ele só pedindo, e Ele rapidamente vem e concede os nossos desejos. O Senhor, Ele trabalha com sabedoria. O Senhor, Ele trabalha com propósitos. O Senhor, Ele é o nosso Pai. E como nosso Pai perfeito, Ele sabe o que nós, filhos e filhas, precisamos, o que vai ser bom para nós, o tempo que é oportuno para nos dar aquilo que nós precisamos. Então tem coisas que vão acontecer na nossa vida que são milagres mesmo, extraordinários e imediatos, que a gente consegue ver a resposta instantaneamente, no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo dia.
Mas tem coisas que o Senhor ele vai trabalhando gradativamente. O Senhor vai trabalhando numa esfera espiritual, movendo, né, as peças, movendo as situações e nós não estamos enxergando. E isso muitas vezes pode nos frustrar, pode abalar a nossa fé. A gente pode pensar que Deus não está ouvindo, que Deus não está escutando as nossas orações, que elas não estão surtindo efeito. Mas eu quero te dizer que as tuas orações, uma vez que são proferidas com fé, com um desejo verdadeiro de agradar ao Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, elas são ouvidas sim por Deus. O Senhor está ouvindo. E se não aconteceu ainda, nós queremos encorajar você a não desistir, a pedir para o Senhor força, graça, para que você continue perseverando em oração, construindo esse trilho espiritual que vai chegar até o destino, que é o dia, né, do milagre acontecer. Então, tem uma ilustração que fala que orar é como construir trilhos. Então, que você continue orando, buscando, pedindo para o Senhor sabedoria. Senhor, que maneira eu devo orar por essa situação? Que maneira eu devo entender essa situação? Não está acontecendo no tempo que eu quero, da maneira que eu quero, mas o que o Senhor quer me ensinar? E que você não desista, que você persevere, porque a vitória é certa, porque Deus é fiel. E eu lembro algo que me marcou muito nesse sentido, depois de uns anos já servindo a Deus, já com um pouco mais de maturidade, eu passei por uma experiência nesse sentido, em que eu orava muito por um milagre e eu queria que acontecesse da maneira que eu tinha feito essa perspectiva, né, que eu tinha imaginado que iria acontecer. Mas o Senhor, Ele usou de uma outra maneira, e usou de um outro tempo, né, para que desse modo, diante de todo esse tempo, essas circunstâncias, o Senhor foi trabalhando no meu coração e me fazendo entender verdades espirituais que antes eu não entendia. Então, hoje, eu posso dizer que eu consigo estar na presença de Deus com mais fé, com mais confiança, porque eu consigo entender que Deus, Ele é o meu Pai e Ele está cuidando de uma maneira ampla da minha vida. Ele não está olhando só para o que eu preciso agora, mas Ele está olhando todas as áreas da minha vida. Emocional, espiritual, física, e Ele está trabalhando para o bem comum. Ele sabe o milagre que eu mais preciso. Às vezes eu acho que é uma coisa, mas Ele está vendo a minha vida como um todo. Ele examina o profundo da nossa alma e Ele sabe o que nós precisamos, da maneira que nós precisamos. Então nós precisamos perseverar. E o milagre aconteceu, né, depois de um tempo. E eu lembro que quando eu estava naquele tempo, no momento em que o milagre estava acontecendo de uma outra forma, que eu não tinha idealizado, o Senhor enviou uma mensagem e falou comigo. Ele falou assim: filha, aquieta o teu coração. Não há nada atrasado, está tudo no meu tempo. E aí eu comecei a entender que realmente a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E as nossas orações nunca são em vão. O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Finalizando aqui o nosso capítulo sobre o poder da oração, nós vamos finalizar aqui com algo muito maravilhoso para fechar com chave de ouro e nos dar um incentivo a mais na nossa caminhada de oração, nos dar um incentivo a mais para a nossa fé, para nós continuarmos perseverando em oração. Fala sobre o poder da oração de Jesus. E a autora, ela traz algo aqui que eu, e acredito que você também, que está me ouvindo, se identifica muito. Ela trouxe que em determinados momentos da sua vida, ela achava que ela não estava contente com a sua vida de oração. Ela achava que não estava sendo suficiente. Ela achava que não estava surtindo efeito. Ela achava que ela não estava orando de forma perfeita. E ela começava a olhar para todos essas dificuldades, esses defeitos, e isso começava a trazer uma insegurança. E quando ela levantava da oração, ela levantava sem fé, parecia que
a oração não tinha adiantado, aquele tempo que ela passou ali foi em vão. Na verdade, uma das nossas maiores batalhas espirituais é para não orarmos. O inimigo ele vai tentar de todas as maneiras lançar setas na nossa mente, no nosso coração, empecilhos para que nós não venhamos a ter uma vida de oração. Isso vai ser constante comigo e com você. Foi assim com Jesus, foi assim com os grandes homens e mulheres de Deus. Passaram por momentos de dificuldades, momentos em que a sua fé foi abalada. Mas tem uma notícia maravilhosa, uma promessa maravilhosa, é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. A palavra diz que Ele é o nosso intercessor. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos. Se você não tiver com a Bíblia na mão, você vai marcar aí em algum lugar para você ler. É o que diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 34. Diz assim na minha tradução: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu quero dizer que não olhe para você, não olhe para as tuas imperfeições, mas olhe para aquilo que Deus é. Olhe para aquilo que Deus promete para você através da palavra. Se deleite na palavra estudando sobre aquilo que Deus é, porque quanto mais nós entendermos a grandiosidade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, com mais ousadia e confiança nós vamos poder nos achegar a Ele. Né? Sem ter essas razões, sem ter esses conceitos errados, essas mentiras que Satanás tenta colocar na nossa mente para tentar tirar a nossa fé e roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso contentamento. Mas olhe para Jesus. A palavra de Deus diz que nós podemos entrar com confiança, porque Jesus está intercedendo por nós. Ele transforma as nossas orações aceitáveis pelo sacrifício dele. Havia uma brecha entre nós e Deus, mas Jesus ele está ali, ocupando esse espaço, interceptando as nossas orações, interceptando e levando a Deus, tornando aceitável as nossas orações imperfeitas, ficam perfeitas porque Jesus é o sacrifício perfeito. Então não temas, entre na presença de Deus com ousadia, confiando e pedindo para que Jesus lhe ensine cada vez mais, lhe capacite cada vez mais e levante desse momento de oração, dos teus momentos de orações, com confiança que você foi ouvida por Deus, que você não está sozinha. Ore. Quanto mais você orar no teu dia a dia, nas tuas atividades, esteja em espírito de oração e persevere, porque Jesus é o sacrifício perfeito que nos dá esse acesso perfeito a Deus. Queridas irmãs, irmãos, agora nós vamos orar. O que, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, mais o Senhor tocou no teu coração? O que Ele falou ao teu coração que você precisa colocar em prática, que você precisa mudar, que você precisa aprender? Uma coisa assim que eu tenho aprendido, que eu tenho orado, é orar pela nossa vida espiritual. É uma oração que Deus gosta de responder. É uma oração que agrada o coração de Deus. Então, sempre quando você orar, peça para que o Senhor te dê fé, te dê ânimo, te ajude na tua vida espiritual, ajude você a vencer as barreiras espirituais, as batalhas espirituais na mente, as setas, os embaraços, a nossa própria carne, para que o Senhor te dê discernimento e te ajude cada vez mais você estar conectada a essa fonte de poder e viver coisas extraordinárias que Deus tem preparado para a tua vida. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Paizinho querido, nós estamos agradecidos ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa, esse estudo que o Senhor trouxe a nós nessa oportunidade e que muito tem edificado a nossa vida, Pai.
aquilo que nós temos aprendido aqui, conversado com os teus filhos, com as tuas filhas, que nos ouviram, tiraram esse tempo para estar aqui aprendendo com a tua palavra. Pai, eu venho pedir que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, nos impulsione cada vez mais a ter uma vida de oração alicerçada. A ter, Jesus, o costume de orar, Pai, de falar contigo sobre todas as coisas, de colocar na tua presença todas as coisas, desde as mínimas coisas, as coisas mais corriqueiras do dia a dia, as decisões mais simples do dia a dia, até as coisas mais difíceis, os desafios mais difíceis, as coisas mais importantes que estão ligadas à nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor tem toda a sabedoria, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e o Senhor tem prazer em nos ajudar. O teu poder está disponível a nós. Nós te pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa vida de oração. Nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a perseverar em oração por aquilo que ainda nós não conseguimos alcançar. Mas nós sabemos que as nossas orações estão diante do Senhor. Que elas não expiram, elas não têm prazo de validade, mas elas estão em depósito diante do Senhor e o Senhor está trabalhando. Venha nos dar essa convicção, venha nos dar essa graça para que nós venhamos a cada dia confiar no teu agir e no teu querer e venhamos a prosseguir, Pai, encorajadas, orando em todo tempo. Paizinho querido, nos ajuda a entender cada vez mais que o teu amor é abundante na nossa vida, que onde abundou o pecado, a graça, a misericórdia, superabundou através do teu sacrifício pelo teu Filho Jesus. Nos ajuda, Pai, a olhar para Jesus, não olhar para nós, não olhar para as circunstâncias, para as nossas imperfeições, mas buscar sim, Pai, a santidade no Senhor, buscar crescer na graça e no conhecimento no Senhor e entender, Pai, que aquele que começou a boa obra em nós, que é o Senhor, teu Filho Jesus, é fiel para completar até o dia em que o Senhor voltar. O Senhor está conosco, está trabalhando na nossa vida e as nossas orações são aceitáveis, se tornam aceitáveis, porque o Senhor já pagou o preço por nós e está intercedendo por nós. Obrigada, Pai, por ser nosso intercessor, Jesus. Obrigada por ser o nosso advogado fiel, que luta as nossas causas e peleja pelo nosso bem. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigada, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por essa palavra. Tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração e te incentivou a buscar cada vez mais o poder da oração. Semana que vem a gente tem programa por aqui, né, Jana? Com certeza, estaremos aqui novamente. Semana que vem é dia de dinâmica, então não perde. Quarta-feira, às 9 horas. Isso aí, gente. Então, nós desejamos a vocês uma ótima semana na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.